Está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos entrevistar a Raquel Torres. Ela é coordenadora do Banco de Leite do Hospital Cândida Vargas, aqui de João Pessoa. Tudo bom, Raquel? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tivemos aí uma campanha e qual foi o fruto dessa campanha de aleitamento materno? Bem, a Semana Mundial de Aleitamento Materno acontece todo ano, em média de 120 países. Ela ocorre de 1 a 7 de agosto. Esse ano, o Instituto Cândida Vargas ele promoveu atividades dentro da maternidade a fim de promover e incentivar o aleitamento cada vez mais. Visto que a gente tem um grande número de mulheres que vão ganhar neném lá, uma média de 600 a 700 partos por mês, e a gente tem um banco de leite humano. Então, nós, uma equipe multiprofissional, nos reunimos, e fizemos as atividades de fonoaudiologia, de fisioterapia, de psicologia, da própria enfermagem. E no dia 3 ocorreu uma grande festa, tanto em comemoração ao aniversário do Instituto, como também em comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Para o banco de dados ficar no nível satisfatório, quantos litros são necessários para tranquilizar a meninada? Depende muito, porque assim, a gente recebe, nossos receptores, como nós chamamos, são os bebês de muito baixo peso que ficam internados na maternidade. UTI neonatal, unidade de cuidado intermediário e o alojamento canguru. Aí também tem os bebezinhos que nascem normais, mas que por alguma razão a gente precisa dar um complemento a esse bebê. Então, esse mês a gente teve 194 crianças que precisaram desse leite. A gente utilizou 58 litros. Como nossa doação foi na base de uns 60 litros, então a gente meio que ficou apertado, Então varia muito. Tem mês que a gente recebe 237 bebês por mês que a gente dá esse complemento, mas aí a doação já aumenta um pouquinho. Então varia bastante, a gente nunca pode dizer um valor exato, mas aí de janeiro a julho a gente já conseguiu arrecadar 500 litros de leite para abastecer 1.300 bebês. Eu vou usar aqui um termo um pouco grosso, mas força de expressão. A mulher paraibana, a mulher pessoense especial, ela é uma mulher leiteira? Ela é uma mulher que tem saúde, né? Tem, ela é uma mulher leiteira. E por incrível que pareça, como a gente recebe muita mulher de interior, essas mulheres que, porventura, por infelicidade, os bebês nascem prematuros, elas ficam um certo tempo na maternidade, elas têm uma grande produção de leite. Talvez seja pela alimentação que ela tenha tido, até mesmo pela criação e pela tranquilidade. Porque o leite materno, se ele estimulado da forma da amamentação ou da forma da ordenha, que é o manejo manual que a gente chama da extração do leite, então essa mulher tem um estímulo bom de produção. Quando se recolhe o leite, bota água? Não. O processo é da seguinte forma. Vamos lá. A gente recebe um vidro doado. Aqueles vidros de café solúvel, maionese, que eles são do frasco é vidro e a tampa de plástico. Certo. A gente recebe eles doados da comunidade, da população. Então, nosso banco de leite também trabalha com toda a comunidade, Esteriliza. não só as mulheres, mas também a família. A gente esteriliza esse frasco, e lá no banco de leite, quando ela chega, a gente dá as orientações dela realizar inicialmente uma massagem, mas antes disso a gente faz a paramentação, ela coloca uma touca, coloca uma máscara e a gente ensina inicialmente fazer uma massagem na região da mama e depois fazer a expressão na região da areola. A areola é aquela parte mais escura que fica perto do mamilo, do bico que a gente chama. Então aí a gente começa a fazer essa expressão. Bebês, eles não precisam de água porque o leite materno contém a água necessária para ele. Contém mais de 250 substâncias. Então, às vezes, por alguma crença, que no nosso passado a gente sabe que as propagandas de leites artificiais, as propagandas de outros produtos eram melhores do que o aleitamento materno. E visto estudos científicos, a gente identificou que o aleitamento materno é o ideal. Tanto é que de 2000 a 2010, o Ministério da Saúde ele deu uma estatística dizendo que a mortalidade infantil no Brasil caiu pela metade. Não caiu o que a gente queria que caísse, mas pelo menos a gente está evoluindo. Então, graças a essa divulgação do aleitamento materno, tem ajudado a diminuir essa mortalidade infantil.
E tem também a história do primeiro leite, né? Que o primeiro leite sai, ele é mais vitaminado, né? Exato, é o colostro que a gente conhece. O colostro, ele aparece do primeiro dia ao 7º dia. Esse colostro, além de alimentar, ele serve também como uma proteção, uma vacina, a gente conhece como a vacina do bebê, aquela vacina gratuita que o bebê recebe, que não tem dor, muito pelo contrário, vai acalmá-lo ainda mais. Então, essa mulher, é importante ela amamentar nesse período, sempre o tempo que ele quiser. Se ele chorou e quer mamar, coloca lá no seio, porque às vezes é uma sede que ele sente, é a fome propriamente dita, e às vezes é até a forma de estar perto da mãe. Todo o leite que vocês recebem lá no banco de leite da Cândida Vargas, todo o leite ele faz uma triagem ou tem aquela separação? Não, esse não serve, esse serve. Existe isso ou não? Nós fazemos. Primeiro, assim, se a gente capta essa doadora na maternidade, a gente faz um cadastro com ela, pega todos os dados e pega os exames que ela coletou na própria maternidade e usa o cartão de gestante. Né? Porque a gente olha se durante o pré-natal, se ela obteve alguma doença infecciosa. Que, infelizmente, mulheres que obtêm algumas doenças infecciosas, a gente não pode receber doação. O Ministério da Saúde preconiza que essa mulher tem que ser saudável e tem que estar com excesso de leite. Então, a gente faz essa análise dessa mulher, se ela for apta para doar, aí a gente começa a receber a doação desse leite. Recebeu a doação desse leite, aí quando for pasteurizar, que é o nosso procedimento de eliminar aqueles vírus que aquela mulher tem, que para o bebê dela não faz mal, mas ainda pasteuriza? A gente pasteuriza o leite. Porque assim, os meus vírus, os meus antígenos, ele faz bem para o meu bebê, ele vai proteger o meu bebê, mas não protege o bebê do outro, ele pode causar alguma coisa. Então, a gente faz a pasteurização justamente para eliminar esses vírus. Aí tem uns testes químicos que a gente faz antes da pasteurização, que é o quê? Quando essa mulher vai doar, é importante que ela armazene esse leite no congelador. Porque se ele não for armazenado no congelador, esse leite aumenta a acidez. Então, ele não fica compatível para utilizar, certo? E outro teste que a gente faz é da caloria. Porque os nossos bebês de UTIs, berçário, eles precisam receber uma caloria específica para o consumo dele. Porque às vezes tem bebês de UTI que o sistema digestório dele não está satisfatório para receber uma carga de energia muito grande. Então a gente bota uma caloria pequenininha porque ele não fica tendo nenhum dano. Tem tudo isso? Tem. Eu pensava que era só receber o leite e depois dar uma A gente recebe um leite, ele passa no mínimo 48 horas conosco em testes, em processo de pasteurização e em crescimento, para ver se tem crescimento microbiológico. Porque também, se houver crescimento microbiológico desse leite, a gente tem que desprezar. E a mãe tirou o leite e colocou na geladeira. Quanto tempo ele pode ficar armazenado na geladeira? No frio? 15 dias. 15 dias? Se ela colocar diretamente no congelador, ele tem validade de 15 dias. Mas se, por exemplo, hoje eu sou mãe, meu bebê vai ficar em casa e eu vou precisar sair. Como é que eu faço? Eu posso retirar esse leite, deixar na geladeira, que ele tem validade por 12 horas. Aí, quando o meu bebê quiser comer, eu pego o leite, esquento em banho-maria e administro para o bebê tomar. É isso. Eu também tenho aprendido hoje com a minha filha que ganhou o neném agora há pouco, né? Que eu sou vovô e eu tenho observado algumas coisas. Mas eu já ouvi, Raquel, mãe dizer assim, hoje o meu seio está pedrado. Isso acontece muito também, né? Acontece. E, normalmente, no 3º dia pós-parto, que a gente chama, essa mulher começa a ter uma descarga de hormônio muito grande. Então, a mama dela começa a ficar muito inchada. E que se ela não começar a massagear, se ela não souber, não procurar ajuda antes, ela corre o risco desse seio empedrar. E se ela não fizer as massagens necessárias, esse seio dela pode chegar até o que a gente chama de engurgitamento, que pode vir a ser uma complicação mamária, que pode até chegar a uma futura mastite, que é uma inflamação na mama que precisa tomar antibióticos, e tem casos até que forma uma região purulenta por dentro que precisa drenar, fazer uma pequena cirurgia. Eu conheço uma senhora no meu bairro que ela é conhecida por extrair o leite de mulher, ou seja, ela tem essa aptidão, sabe, de extrair, puxa mesmo, né? Quer dizer, é curioso, né? Nesse caso, se ela tem essa facilidade de ordenhar, é interessante que ela use a luva, né, como proteção para ela e para a mãe que está sendo ordenhada.
ela use a luva. O importante é a paramentação, usar a luva, a touca, a máscara, porque às vezes pode cair cabelo, as gotículas de saliva, do nariz, podem entrar nesse leite e isso faz tudo com que, quando a gente for fazer o teste de acidez, essa acidez dê alta. Você não entendeu. A senhora, ela coloca a boca no seio da mulher. Então, a gente não... Assim, o que a gente normalmente orienta são os maridos a fazerem isso com as suas esposas. Mas, se a mulher faz, o medo que a gente tem dessa mulher, a gente não conhece de certa forma, a gente não conhece o passado dessa mulher, não sabe como é que ela está. Então, ela está correndo risco, a mãe, de receber alguma doença dessa mulher, que para ela é pouca coisa, ela não tem nada, também, né? Mas quando o bebê for mamar, ele pode adquirir. Quer dizer que os inclusive, inclusive, os sapinhos que a gente já ouviu falar, muitos bebês têm, podem ser por manuseios de objetos que estão contaminados. Interessante, viu? E eu não lembro do leite que eu tomei da minha mãe, mas o leite, ele é o quê? Docinho? Ele é um pouquinho salgado. Salgado, né? Agora, vai depender muito da dieta da mulher. Tanto é que a gente orienta para que essas mulheres não ingiram frituras, não comam muito chocolate, não tomem muito sucos cítricos, laranja, cerola, limão, porque pode dar uma cólica ao bebê. Às vezes tem mulheres que têm leites mais amarelados, é porque elas fazem uso de alimentos como a cenoura, que são bem alaranjadas, e isso muda a coloração. Depende muito da alimentação. Comer rapadura, que geralmente o pessoal, quando ganha neném, né, nos primeiros meses, não, você tem que comer doce, para o leite ficar bom, gostoso. Isso é mito ou é verdade? Isso é psicológico. Porque assim, eu chego, eu digo, eu só vou dar o leite realmente se eu comer um pedaço de rapadura. Realmente, o psicológico dela está tão afetado em relação a isso que se ela comer rapadura faz efeito. Do mesmo jeito falam da tintura de algodoeiro. Tem casos de mulheres que tomam e realmente aparece, porque o psicológico dela tá tanto com essa informação que realmente ativa. A prolactina e a ocitocina, que são os hormônios da amamentação, eles começam a ativar. Mas tem mulheres que são tão tranquilas que elas tentam só por tentar e não acontece nada. Tem mulher que é uma boa leiteira, aí de repente ela tem uma chateação na família e aí a torneira fecha. Bloqueia. Isso também acontece, né? Acontece, muito. Por isso que é importante a gente ter sempre o apoio da família, nessa hora dela amamentar. Às vezes a mulher fica sentada amamentando, aí vem um monte de gente. Bota desse jeito. Bota daquele jeito, faça assim, faça assado. Isso para essa mulher é muito ruim, porque ela está tão sensível nessa fase que vindo um monte de informações ela vai se sentir impotente, né? Então, ela necessita de um lugar adequado, de um lugar arejado, que esteja só ela e o seu bebê, no máximo uma pessoa que possa ajudar para ela ter o sucesso na amamentação. Eu lembrei agora, Raquel, outra coisa, as mulheres evitam também usarem produtos de cabelos que contenham amônia, tioglicolato e assim por diante. Isso também é verdade, né? Isso vem desde a gestação. Não é interessante, principalmente nos três primeiros meses, porque eles contêm substâncias que podem dar até malformações para o bebê e ela pode até gerar um aborto, né? Por isso que a gente não indica. E depois, após o parto, pode acontecer alguma coisa também voltada à amamentação. Tanto é que tem remédios também que são proibidos delas tomarem, porque pode passar para o bebê e o bebê ter alguma reação. No processo de triagem de mulheres com leite, como é o processo que vocês fazem? Todas as mulheres estão aptas ou não? Então, a gente faz esse cadastro, pega o nome dela, telefone, endereço, todos os dados dela social, aí pega os dados dela de gestação e vai olhar os exames. Normalmente, a gente olha aqueles exames que é o VDRL, que é para sífilis, ele tem que dar não reagente, o de hepatite B também tem que dar não reagente, toxoplasmose, são os exames que são feitos no pré-natal. Normalmente a gente olha, se der tudo ok, essa mulher é apta para ser doadora. Agora, tem os casos também de quê? Do uso de álcool, do uso de fumo e do uso das drogas ilícitas propriamente ditas, né? Que é a maconha, o crack. Essas mulheres, elas têm que fazer uma abstinência, pelo menos de 72 horas, para poder amamentar. Mas a doação a gente não recebe.
Uhum. Essa campanha que vocês estão saindo dela agora, lógico, na mídia ela passa uma fase, mas ela continua, né? Continua. A manutenção é diária, né? Exatamente. E o Banco de Leite, a gente não só trabalha com a campanha de doação de leite, do incentivo à amamentação, mas também a gente pede o apoio da população a respeito das doações dos vidros, né, que a gente recebe. Todos os nossos vidros são doados a nível de bancos de leite. Então, é uma forma até de conscientização a nível de ecológico, né? Exato. Então, a gente recebe essas doações de vidro já à comunidade e as mulheres que têm dúvidas, que têm vontade de doar por ter muito leite e às vezes derramar em pia, elas entram em contato com a gente e a gente faz esse cadastro com ela. E o que é que pode acontecer? Se ela estiver em sua residência, a gente pode passar lá na casa dela, o que a gente chama de rota domiciliar. A gente passa na residência dela, pega esse leite que ela doou, entrega mais vidros, entrega mais um kit de touca, máscara, tudo direitinho, para ela fazer uma nova doação. Então, a gente fica passando na residência dela para buscar esse leite. Como é que a mãe utiliza o leite para dar ao filho, por exemplo, à noite? Ela vai no banco de leite, pega, deixa no refrigerador, é isso que acontece? Não, no caso é o seguinte, o banco de leite, o leite que a gente recebe de doação, a gente dá para os bebês que estão na UTI, no berçário e no método canguru. Aí a gente tem um setor lá na maternidade que é só de distribuição de leite. Então tem umas técnicas de enfermagem e as nutricionistas responsáveis por saber o bebê, de um exemplo, Maria do Socorro, ele está tomando 10 ml de 3 em 3 horas. Então ela tem essa missão de 3 em 3 horas tirar 10 ml de leite pasteurizado e dar para ela. Se a mãe tem condição de fazer a ordenha, a gente tira do próprio seio da mãe e entrega para o bebê. Que a recuperação, retirando da mãe para o filho, é muito mais rápido do que se ela usar o pasteurizado. Que o leite ele não só serve como alimento, mas é uma forma de tratamento para esse bebê também. Tem mãe que vai lá e diz, aqui está à disposição. Quem quiser mamar, tem dessa também que vai lá, deixa o filho em casa e vai dar essa força lá no banco de leite? Não, no caso de doação tem. Tem. Agora, antes aconteciam as amas de leite, hoje em dia não acontece mais. Por quê? O mundo hoje está do jeito que está a nível de infecções, de DSTs, e que passa para o leite materno. Então, a gente não indica que essa mulher coloque outro bebê no seio. Para isso, existe o banco de leite, para a gente receber as doações e dar para esses bebês que precisam de UTIs, berçários e canguru. Né? Agora, as mães que têm a dificuldade de amamentar em casa, ela pode procurar o banco de leite que a gente orienta. Às vezes elas ficam dizendo que não tem leite. Quando elas chegam lá, o bebê não está pegando de uma forma correta, não está sugando de uma forma correta. E isso prejudica que essa mulher tenha a produção de leite. Então, ela recebe todas as orientações, aí o bebê começa a sair mamando e ela começa a ter uma nova produção. Orienta as mulheres que estão amamentando aí, como deve ser o asseio, a limpeza, a higienização dos bicos, dos seios, né? E aquela região ali bem delicada. Certo, eu vou orientar desde gestante, porque às vezes tem alguns profissionais que orientam as mulheres fazerem exercícios nas mamas quando elas estão gestantes, para tentar formar o bico. E o que é que acontece? A gente não orienta esses exercícios quando elas estão gestantes, porque o hormônio que está estimulando essa formação desse bico é o mesmo hormônio que está havendo a contração uterina. Então, corre o risco dela ter um parto prematuro ou até mesmo um aborto se ela for muito jovem. Então, o que a gente orienta de quando gestante é tomar muito líquido e tomar o banho de sol no seio, porque os raios solares eles vão enrijecer essa parte da areola, a parte do mamilo, evitando que ocorra alguma fissura, alguma rachadura no futuro. Quando elas começam a amamentar, o ideal é ela só lavar a mama com água corrente. A gente não indica óleos, não indica sabonetes, porque esses produtos eles acabam ressecando. E no próprio seio, eles têm umas glândulazinhas, uns pontinhos que servem de lubrificação da mama. E se a gente usar esses produtos, sabonetes, óleos, etc., a gente acaba tirando essa lubrificação natural. Então, o interessante é só água corrente e passar o próprio leite para evitar as rachaduras e fissuras. E caso ela tenha algum machucado na mama, passar o leite também, porque ele serve como cicatrizante. E o banho de sol. E os papais que também ainda vão ajudar a esposa, que às vezes, como já disse, pedra, né?
os papais, acima de tudo, paciência com a mãe. E não tome cachaça também, né? Paciência com a mãe. Estar sempre presente com ela, porque às vezes quando a mãe ganha um neném, as atenções são todas voltadas para o bebê e a mãe é esquecida. Exato. Né? E essas mulheres ficam muito sensíveis, têm facilidades de conter a depressão pós-parto. Então, os pais precisam ter mais cuidado com essa mulher, né? Dizer o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela está conseguindo amamentar o bebê, agradecer por ela ter dado esse filho para ela, acima de tudo. É esse cuidado e paciência na hora que ela for amamentar, porque é difícil, mas a gente tendo o apoio da família, fica tudo mais fácil. E ela tendo o amor e a satisfação de amamentar, fica mais fácil ainda. Então, que os pais tenham paciência. Caso as mulheres precisam de ajuda a respeito de massagem, de ordenha, que faça. Quando as mamas estão empedradas, eu vou fazer aqui na minha mão. Faz de conta que aqui é o mamilo. Começa a fazer massagem circular nessa região da mama, sempre circular, não em piano, mas com um pouquinho de força. Vai fazendo por toda a região da mama. Fez, é só começar a fazer essa expressão aqui para o leite começar a sair. Isso vai ajudar a aliviar a mama. Porque o bebê, ele não pega uma mama muito cheia. Vamos ter o exemplo de uma bexiga. Se você enche essa bexiga toda, se a gente tentar abocanhar essa bexiga, a gente não consegue, né? Então, a gente tem que deixar secar essa bexiga um pouquinho para poder abocanhar. Do mesmo jeito é a mama. Se a mulher não esvaziar o excesso e colocar diretamente o bebê no seio, vai ocorrer as benditas rachaduras, as benditas fissuras, o bebê não vai mamar direito, vai ficar estressado, a mãe vai ficar preocupada e vai começar a ocorrer aquela confusão, os conflitos. Então, ela precisa aliviar essa mama para poder botar o bebê para mamar. O bebê, quando se engasga, é porque ele é guloso ou o leite está saindo com maior quantidade? O leite sai com maior quantidade. Às vezes ele tem uma sucção muito forte e o que é que acontece? A mulher sai um jato do leite e o bebê está mamando. Às vezes pode chegar direto na garganta. Não tem aquele processo de passar na língua direitinho e descer. Às vezes acontece isso, do leite ser um jato forte e ir direto para a garganta. Então ele acaba engasgando com relação a isso. Mas as mulheres têm medo de quando engasgar, acontecer alguma coisa, dele tossir na mama, ter algum problema. Isso é tudo mito. É mito, né? Não tem problema nenhum. Outra coisa também é a questão do arroto. Exato. As mulheres têm medo do arroto, não sei o que vai acontecer, algum soluço, alguma coisa. Não, é tudo mito. O soluço, às vezes, é a respiração não está de forma adequada com o tempo que ele está engolindo. E quando ele fica muito cheinho, aí acontece de ter esse soluço. Aí deixar ele em pé, às vezes até botando no seio de novo, ele se acalma e passa. Raquel, também é importante reforçar o seguinte, que a mamãe sempre alimenta muito o filhinho nos primeiros meses pela madrugada, a cada 2h30. E tem mãe que, infelizmente, lógico, o cansaço do dia a dia e tal, e pega o bebê, bate no colo de repente e cochila. Né? E já aconteceu casos aconteceram de crianças que foram vítimas, né, do corpo da mãe e faleceram, infelizmente. Exatamente. Né? Por isso que a gente... existem várias posições de amamentar. Às vezes as mulheres são acostumadas a só colocar o bebê no seio dessa forma, né, sentada. Mas ela pode, na própria cama, botar o bebê para mamar. Se ela estiver com muito sono, é importante pedir ajuda a alguém, porque se ela adormecer, tem como a outra pessoa tirar o neném. Né? Mas ela pode dar deitada de forma lateralizada, né, e o bebê aqui, ao lado dela. Então, ela fica, dá para ela ainda tirar um cochilo, porque é muito difícil ela virar de costas, de barriga para baixo. Então, dá para ele mamar e ela ficar descansando. Mas se vê que ela não tem essa confiança nela de adormecer, é importante sempre pedir ajuda para ficar pertinho, para nada de errado acontecer. Quando é um, né? Quando são 2, 3 ou 4. É verdade. Faz fila para mamar. Quando são 2, quando nascem gêmeos, normalmente tem essa posição assim para dar de mamar. Quando ela não consegue, tem que vir um primeiro e depois vem um. Bota outro no cangote. E normalmente eles choram no mesmo momento. Mas aí ela tem que ter paciência, que o choro, para ele, é uma forma de avisar que ele quer alguma coisa. Exato, né? Não é que ele está sentindo dor. Se ele, um exemplo, está com calor, ele chora. Se ele está com frio, ele chora. Se ele quer comer, ele chora. Se ele quer que a mãe fique olhando para ele, conversando, ele chora. Então, ele é uma forma de avisar alguma coisa que ele não sabe falar.
né? Então, ela tem que, aos poucos, ela vai conhecendo o seu bebê e vai saber que tipo de choro é o que ele está É tendo. de onde vem aquele jargão, quem não chora, não mama. Não mama, exatamente. Raquel, deixa pra gente aqui os contatos do Banco de Leite, quem quiser ajudar, quem quiser doar leite, fica à vontade. Pronto. Primeiramente, eu vou dar um agradecimento, né, ao Instituto Canda Vargas por estar sempre apoiando a questão do aleitamento materno. Nós possuímos um título, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é para promover, incentivar e apoiar o aleitamento materno. Agradecer também às minhas doadoras, né? Esse mês a gente teve na faixa de umas 58 doadoras, né? Então, elas foram responsáveis por salvar aqueles bebês que estão em UTIs, né, em unidades de cuidados intermediários e no método canguru. Muito obrigada, doadoras, que vocês tenham essa conscientização de que o que vocês estão fazendo é um ato de amor, além de não só para o seu filho amamentando, mas também para ajudar outras mulheres que não têm a condição de retirar o próprio leite para dar para o seu filho. Então, elas utilizam de vocês para poder se alimentar, né? Agradecer essas mulheres e que elas continuem nesse gesto de amor. E para aquelas mulheres que não conhecem o nosso serviço, que têm o interesse de doar, que quer conhecer o ambiente, é só ligar para a gente, para o 3015-1555. A gente tem um serviço de rota domiciliar, caso ela queira doar o leite, né? E tem um serviço na própria maternidade, que a gente atende gestantes para tirar dúvidas, mulheres que estão com dificuldade de amamentar e até mulheres que já chegam com complicações mamárias, como eu falei antes, do engurgitamento, da mastite, e que precisam de uma avaliação médica. Então, a gente encaminha diretamente para o setor de acolhimento, que o médico vai avaliar e ver se há necessidade de tomar um antibiótico ou até mesmo ser internada para pequena cirurgia. Então, é o 3015-1555. Foi um prazer, viu? Parabéns pelo trabalho lá. Obrigada. O Hospital Canda Vargas, eu admiro muito pelo trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Com relação à amamentação e também o pré-natal também com as mulheres, né? A gente tem um pré-natal de alto risco, né? Caso nas unidades básicas, eles acabam encaminhando essa mulher, que um exemplo, ela tem uma pressão alta, diabetes, então a gente começa a atender essas mulheres de risco. E lá a gente recebe essas mulheres com parto de risco e as que acontecem com parto tranquilo. Ok, muito obrigado, Raquel. Por nada. Ok. A você também o nosso muito obrigado. Tudo de bom.